Olá, meus queridos alunos do terceiro ano A, terceiro ano B e terceiro ano C. Vamos começar a nossa aula agora de português? Então, pega aí o teu livro de gramática, lápis e borracha e agora com muita atenção e muita empolgação, vamos iniciar a nossa aula de português, meus amores. Então, já estejam aí organizados com os materiais didáticos, os materiais escolares. Vamos utilizar o nosso livro de gramática para a nossa aula de hoje. Vejam só a agenda, crianças. Vocês já podem copiar a agenda, tá? A nossa aula de hoje, o assunto será sobre ortografia do cedilha, do C cedilha. Ok, meus amores? Então, para a sala, nós utilizaremos o livro de gramática nas páginas 140 a 142 e para casa será o mesmo livro de gramática na página 143. Então, meus queridos, vejam aí direitinho a agenda e vamos começar a nossa aula. Já abram aí o livro de gramática na página 140, ok, meus amores? Página 140 do livro de gramática. Vamos lá. Para escrever melhor, ortografia dos cedilhas, C cedilha. Crianças, observe o uso da cedilha no texto a seguir, que inclusive foi um assunto que nós abordamos na aula passada. Na aula passada eu expliquei para vocês sobre o uso do C e o uso do C com a cedilha. Então, hoje nós estaremos reforçando sobre esse assunto, especificamente do C cedilha, e aplicando algumas questões, algumas resoluções de questões como atividade de sala, ok, meus amores? Estaremos revisando, retomando e reforçando sobre esse conhecimento, ok? Então, acompanhe aí a leitura no livro, observe o uso da cedilha no texto a seguir. Conheça 3 dos principais animais da Amazônia. Vejam só, meus amores, temos aí a onça. Na Amazônia, encontramos 3 diferentes tipos de onça. A onça pintada, vejam só, crianças, o nome onça está aí registrado C cedilha. A onça negra e a onça parda ou vermelha. Bicho preguiça é um animal extremamente dócil. A preguiça deve o seu nome ao fato de se mover com grande lentidão. Vejam só, crianças, que nessa palavra preguiça, nós temos aí o uso da cedilha. Jacareaçu. O jacareaçu é o maior jacaré do Brasil, podendo atingir mais de 5 metros de comprimento. Vejam só, o seu corpo é preto com faixas amarelas. Crianças, observem a escrita desse nome, jacaré-açu. Nessa palavra açu, temos aí registrado a cedilha também. Agora vamos para a aplicação da atividade de sala, crianças, na página 140. Vejam só aí, página 140, vamos aplicar a resolução da atividade de sala. Observem, crianças, primeira questão. Observe estas palavras usadas no texto. O texto ao qual nós acabamos de ler essas informações. Observem no retângulo abaixo, crianças, essas 3 palavras: bicho preguiça, jacaré-açu e onça. Essas palavras são escritas com o sinal gráfico da cedilha, na letra
Qual letra, crianças? Exatamente, você acertou aí de casa. É utilizado na letra C. Esse símbolo, esse sinal gráfico cedilha que nós aprendemos na aula passada, ele fica embaixo da letra C. Exatamente. Então, esse símbolo, que parece uma cobrinha, fica embaixo da letra C, que nós chamamos de cedilha. Então, vamos revisar um pouco sobre esse cedilha. Inclusive, como eu falei para vocês, foi um assunto abordado na aula passada. Nós estamos retomando, nós estamos ampliando cada vez mais esse conhecimento. No entanto, hoje nós estamos utilizando o livro de gramática. Então, meus amores, a cedilha é um sinal que aparece debaixo da letra C, como nós acabamos de visualizar na atividade da primeira questão. E também, como foi mencionado na aula passada. Então, a cedilha é um sinal que aparece debaixo da letra C. Parece uma cobrinha aí, né? Ele fica embaixo da letra C, que é chamada de cedilha. Esse símbolo é chamado de cedilha. Por isso que nós falamos C cedilha ou C com cedilha. Continuando a revisão, crianças, nós só podemos usar o C cedilha quando ele vem, quando depois dela vierem as vogais que nós aprendemos na aula passada. Ele só é utilizado quando ele vier depois das vogais A, O e U. Então, só podemos usar o C cedilha quando vier, quando depois dela, depois do C cedilha, vierem as vogais A, O, U. Então, quando esse C cedilha vier acompanhado das vogais A, O, U, ou seja, vier antes dessas vogais, nós realmente deveremos utilizar o C com cedilha. Nós aprendemos também, crianças, na aula passada, que nós aprendemos alguns exemplos. Por exemplo, a palavra dança, vejam só, quando nós pronunciamos essa palavra dança, essa sílaba sa tem o som de S. No entanto, é escrito com C cedilha. Por que, professor André? Porque nós acabamos de relembrar esse conhecimento e nós aprendemos que o cedilha, quando acompanhado das vogais A, O ou U, nós utilizamos o C com A cedilha. Exatamente nesses exemplos. Dança, vejam só, a C cedilha vem antes da vogal A. Abraço e açude. Vejam só, crianças, na palavra dança, a sílaba sa tem um som de S, mas é escrito com C cedilha. Por quê? Porque antecede a vogal A. Na palavra abraço, temos aí a sílaba SO. É escrito com C cedilha O. Por que C cedilha? Porque quando antecede a vogal O, nós utilizamos o C cedilha e não a letra C. E a mesma coisa, da mesma forma, na palavra açude. Vejam só a sílaba su, que também tem um som de S. Quando nós pronunciamos, tem um som de S. No entanto, é escrito com C cedilha. Por quê? Porque antecede a vogal U. Então, quando acompanhados das vogais A, O ou U, nós utilizaremos o C com a cedilha. Exatamente como temos aí nos exemplos. Dança, abraço, açude. Todas essas três palavras
elas têm, no caso, essas sílabas sa, sol, su, quando nós falamos, quando nós pronunciamos essas sílabas, todas elas têm um som de S. No entanto, são escritas com C cedilha, porque nós aprendemos que quando estiver acompanhado das vogais A, O, U, utilizaremos o C com a cedilha. E também nós aprendemos na aula passada, crianças, que a cedilha, ela nunca, jamais é usada no início de uma palavra. Aprendemos também na aula passada que, junto às vogais E e I, usamos apenas a letra C. Vejamos os exemplos. Céu e saci. Na palavra céu, vejam só, temos aí CE. Por que é escrito com CE? Porque está acompanhado das vogais E e I, diferente das vogais A, O, U, que acompanhado das vogais A, O, U, utilizamos o C cedilha. No entanto, acompanhado das vogais E ou I, nós utilizamos a letra C, como nos exemplos céu e saci. Veja só no exemplo saci, a sílaba si. Por que é escrito com C e não com cedilha? Porque nós aprendemos que só utilizaremos o C com a cedilha quando vier quando anteceder as vogais A ou U. Nesse caso, nós temos aí as vogais E e I. Na sílaba si, de saci, temos a vogal I. Portanto, nós aprendemos que quando vier acompanhado das vogais E ou I, nós utilizaremos a letra C. Ok, meus amores? Vamos ver se você aprendeu. Vamos recapitular os mesmos exemplos da aula passada. Na palavra palhaço, utilizamos C ou cedilha? Cedilha, porque estamos vendo aí que antecede aí a vogal O, vem acompanhado aí da vogal O. Portanto, utilizaremos o C com cedilha. Na palavra celular, utilizamos C ou cedilha? C, muito bem, crianças. Eu sei que vocês acertaram aí de casa. Letra C, porque nós aprendemos que quando estiver acompanhado da vogal E, utilizamos a letra C. Na palavra capacete, utilizamos C ou cedilha? Resposta C, porque está aí acompanhado da vogal E. E aprendemos que quando anteceder a vogal E ou I, utilizamos a letra C. E na palavra onça, será exatamente C com cedilha, porque está acompanhado da vogal A. E também nós aprendemos na aula passada o som e a escrita da letra C. Vamos revisar, vamos recapitular, relembrar, para que nós possamos cada vez mais ampliar os nossos conhecimentos e também treinarmos, exercitarmos a nossa memória. Então, crianças, nós aprendemos na aula passada que, acompanhada das vogais A, O ou U, a letra C, ela terá som de K. Por exemplo, nos exemplos, casa, cola, cubo. Então, vejam só, quando nós falamos casa, vejam só, a sílaba K tem o som da letra K. Ou seja, a sílaba CA, quando nós pronunciamos, falamos K, tem o som da letra K. No entanto, é escrita com CA. Então, acompanhada das vogais A,
O ou U, a letra C tem um som de K. Exatamente como nos exemplos que eu acabei de apresentar para vocês. Casa, cola, cubo. E acompanhada das vogais E ou I, a letra C, ela terá som de S. Exemplos: cenoura, cigarra. Vejam só, crianças, quando nós falamos cenoura, C, C-E. Quando nós pronunciamos sé, tem o som de S, mas é escrito com a letra C. Por quê? Porque nós aprendemos que, acompanhada das vogais E ou I, a letra C terá som de S, portanto, é escrito com C-E. Cenoura, cigarra. Então, meus amores, vejam só aí. Eu tenho certeza que vocês não esqueceram dessa explicação, mas é importante nós exercitarmos, nós relembrarmos para que vocês não esqueçam, para que vocês possam estar cada vez mais relembrando e cada vez mais tendo conhecimento dos nossos estudos, ok, meus amores? Então, continuando, vamos dar continuidade à aplicação da resolução da atividade de sala. Segunda questão. Organize as sílabas e descubra o nome de outros animais. Vejam só, crianças, nós temos aí 3 retângulos. O primeiro retângulo tem 2 sílabas, o segundo retângulo, 3 sílabas, e o terceiro retângulo nós temos 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. Vejam só, essas sílabas, em cada retângulo desse, essas sílabas, elas estão misturadas, elas estão desordenadas. E nós vamos exatamente organizar essas sílabas na ordem correta e vamos descobrir aí o nome desses outros animais. Vamos lá. No primeiro retângulo, a palavra na forma ordenada, resposta, garça. Então, a forma correta, a escrita correta da palavra do primeiro retângulo é garça. Vejam só, crianças, que eu destaquei na cor azul a sílaba sa. Exatamente aí estamos visualizando a escrita do C cedilha. Por que é C cedilha? Porque está acompanhado da vogal A. Agora, vamos para o segundo retângulo. Vamos descobrir a palavra correta na ordem correta, com as sílabas devidamente organizadas. Resposta: ouriço. Vejam só, crianças, que a sílaba só está escrita com cedilha, C cedilha. Por quê? Porque está acompanhada da vogal O. Aí você pode perguntar assim, professor, o que é garça? Garça, crianças, é um tipo de ave. Geralmente ela vive em bandos, em rios, lagoas, enfim. Ouriço, professor André, o que é ouriço? Ouriço, crianças, é conhecido como porco-espinho. É um animal mamífero e o pelo dele, na parte de cima, geralmente forma espinhos quando ele está em perigo, em uma situação de perigo. Então, quando ele percebe essa situação de perigo, por meio de outros animais, ele sente essa sensação que algum animal, algum outro animal quer atacar, é um sistema de defesa desse animal, do ouriço, né? Que é o porco-espinho. Então, quando ele sente essa sensação de perigo, o pelo dele, a parte de cima, fica ouriçada, né? Exatamente, fica
criam-se esses espinhos, né? Então, é exatamente como um mecanismo de defesa, né? Contra outros animais. Então, crianças, o terceiro retângulo, vamos descobrir a palavra na ordem correta das sílabas. Resposta: Sussuarana. Nossa, professor André, o que é isso? Crianças, é o nome de um outro animal, é um tipo de onça parda, certo? Conhecido como puma. Então, na verdade, esse animal ele é nativo da América e também é um mamífero. Então, meus amores, vejam só, nessa palavra sussuarana, observem a sílaba su, destacada na cor azul. Ela está escrita aí com C cedilha, por quê? Porque antecede a vogal U. Então, vejam só. Gaça, sa. Ouriço, so. Sussuarana, su. Observem essas sílabas destacadas na cor azul. Todas elas estão escritas com C cedilha. Por quê? Porque estão acompanhadas das vogais A, O, U. E nós aprendemos que, quando acompanhadas dessas vogais A, O, U, nós escrevemos o C com cedilha, ok, meus amores? Letra A. Em cada palavra, pinte as sílabas em que aparece o C com cedilha. Exatamente. Está aí, crianças, eu já pintei aí, no meu caso, vocês vão pintar aí de casa, eu já pintei essas sílabas que tem o C cedilha na cor azul, vejam só, eu pintei aí. Ah, professora Andréa, eu posso circular? Pode, crianças, não tem problema, você pode circular ou você pode pintar, tá bom? Veja o que for melhor para vocês. Contanto, vejam o que for melhor para vocês, contanto que essa sílaba com a letra C cedilha esteja destacada. Exatamente no exemplo que está sendo apresentado aí no slide para vocês. Gaça, a sílaba sa, ouriço, a sílaba só, e sussuarana, a sílaba su. Todas elas estão destacadas na cor azul. Por quê? Porque tem o C com a cedilha. Letra B. Nessas sílabas, o C cedilha representa o mesmo som que a letra C temos aí dois exemplos, crianças. Casa e a palavra cedo. Observe, vamos repetir o enunciado do item B. Nessas sílabas, o C com cedilha representa o mesmo som que a letra C. Exatamente, nas sílabas que nós pintamos, no caso eu pintei de azul. Sagaça, o sa de gaça, o só de ouriço, o su de sussuarana. Observem que todas essas sílabas, sa, só, su, elas são escritas com C cedilha, no entanto, tem um som de S, né? Então, nessas sílabas, o C cedilha representa o mesmo som da letra C em sa, sol, su. Aí nós temos aí os exemplos abaixo. Casa, cedo. Observem, crianças. Vamos pronuncie aí da sua casa. Fale alto, em voz alta, a palavra casa. Vamos lá. Casa. Novamente. Casa. Observe que a sílaba za, quando eu falo casa, tem o som de Z. Vamos agora ler em voz alta a palavra cedo. Cedo. Novamente. Cedo. A sílaba C
tem o som de S, exatamente como nas sílabas sa de garça, sol de ouriço e su de suarana. Então, a resposta será a que tem o mesmo som de S. Aqui tem o mesmo som, a palavra cedo. Então, crianças, vocês vão marcar o X na palavra cedo. Por quê? Porque quando nós pronunciamos essa palavra cedo, tem o mesmo som de S quando nós pronunciamos a sílaba sa, só e su. Diferente da palavra casa, porque quando nós pronunciamos tem o som de Z. Então, o quadrinho correto é onde consta a palavra cedo, que possui o mesmo som de S. Agora, crianças, conclua. Nós chegamos à conclusão. Qual foi a conclusão que nós chegamos? Que antes das vogais A, O, U, usamos a cedilha na letra C para representar o som de Sé ou som de S. Ok, meus amores? Então, exatamente desde a aula passada, eu estou repassando para vocês esse conhecimento do C com a cedilha. E estamos hoje reforçando e relembrando esse conhecimento. E chegamos à conclusão que antes das vogais A, O, U, nós usamos a cedilha, aquele símbolozinho embaixo da letra C, que parece uma cobrinha, né? Usamos a cedilha embaixo da letra C para representar o som certo, ou sa, ou su, ou se, enfim, para representar o som da letra S. Ok, meus amores? Questão 3. Escreva no quadro os produtos com C cedilha das ofertas do supermercado, crianças. Vejam só, nós temos aí do lado esquerdo as ofertas do supermercado Poupança, o campeão dos preços baixos. Nós estamos vendo aí as ofertas de hoje: açúcar, canjica, cupuaçu, tangerina, paçoca, azeite, açafrão, ração, laranja, maçã. Então, observem aí essa propaganda e nós devemos o quê? Escrever no quadro do lado direito os produtos somente com a letra C cedilha dessas ofertas aí do supermercado Poupança. Então, meus amores, as palavras que estão registradas com C cedilha são elas: açúcar, cupuaçu, paçoca, maçã, açafrão e ração. Vejam só, vou repetir para vocês. As palavras açúcar, cupuaçu, paçoca, maçã, açafrão e ração. Então, meus amores, vejam só, somente as palavras que estão registradas com C cedilha. Exatamente esses. Agora, complete as frases. No supermercado, qual é o nome do supermercado, crianças? Resposta: Poupança. No supermercado Poupança, os preços são mais baixos. O açougue tem boas ofertas. A seção de importados tem produtos de vários países. Então,
vocês devem completar os espaços exatamente dessa forma. Crianças, vejam só, esse P da palavra poupança está destacado na cor azul para vocês perceberem que é o nome do supermercado. Por isso que esse P está registrado na forma maiúscula, como letra maiúscula. Por quê? Porque é o nome do supermercado. E nós aprendemos nas aulas passadas que substantivos próprios são aqueles que possuem nome de pessoa, lugares, e lugares pode ser uma cidade, um estado, um país, o nome de um supermercado, o nome de uma pessoa. Então, nesse caso, nós temos o nome de um supermercado. Por isso que está iniciando com letra maiúscula. Poupança, ok? Vejam só, crianças, que essas letrinhas destacadas na cor verde é exatamente o que nós aprendemos com relação à utilização do C cedilha. Vejam só que após o C cedilha, na palavra poupança, nós temos a vogal A. Após a palavra cedilha, na palavra preços, nós temos a vogal O. Após o C cedilha na palavra açougue, nós temos a vogal O. E após o C cedilha na palavra seção, nós temos a vogal A. Exatamente o que nós aprendemos, que acompanhado das vogais A, O, U, nós utilizamos o C com cedilha. Quarta questão, meus amores. Escreva o texto de cada placa, substituindo a palavra em azul pela palavra em verde. Vejam só aí a plaquinha que tem. Serviço garantido. Consertam-se calçados. Vejam só a palavra na cor azul, calçados. A questão solicita para você reescrever a frase, substituindo a palavra na cor azul pela palavra na cor verde. Então, vai ficar da seguinte forma: serviço garantido, consertam-se calças, né? Então, nós substituímos aí a palavra na cor azul, calçados, pela palavra na cor verde, calças. Então, ficou consertam-se calças. Oficina do Celso, fechada para o lanche. Vamos substituir a palavra na cor azul, lanche, pela palavra na cor verde, almoço. Então, fica da seguinte forma: oficina do Celso, fechada para o almoço. Oficina do Celso, fechada para o almoço. Atenção! Aulas de judô para crianças. Vamos substituir a palavra judô na cor azul para a palavra na cor verde, dança. E fica da seguinte forma: atenção! Aulas de dança para crianças. Atenção! Aulas de dança para crianças. Então, meus amores, vou explicar para vocês agora. Na verdade, vou só lembrar para vocês. Não esqueçam de fazer atividades de casa. Atividades de casa é exatamente desse mesmo livro de gramática, na página 143, crianças. Vejam só aí. Você deve pintar os espaços em que estão escritas as palavras que tenham a letra C com cedilha. Então, você terá uma surpresa e após pintar todas as palavras que tenham C com cedilha, vocês vão ter uma surpresa. E depois, nas palavras que você pintou, observe as letras que estão antes e depois do C cedilha
O que você descobriu sobre a cedilha? Então, você vai responder na questão abaixo. Primeiro, você vai pintar os espaços que tem a letra C com cedilha e, em seguida, vai responder a questão o que você descobriu sobre a cedilha. Crianças, não deixem de fazer atividades de casa. Nós estaremos corrigindo na próxima aula ao vivo, ok, meus amores? Então, fiquem bem, bons estudos para vocês, bons estudos para todos vocês. Recebam aí muitos beijos meus aí no seu coração, muitos beijos da professora Andréia, que eu amo muito vocês. Não deixem de estudar, não deixem de fazer atividades de casa, se cuidem, tá? E mais um beijo e até a próxima aula!